Um dia vamos tomar um café com Deus Pai. Desperte, levante-se. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Efésios 5:14. É provável que alguns dias você desperta durante a noite sem o despertador tocar. Isso acontece porque seu corpo entende que você descansou o suficiente. Outros dias, sem o auxílio do despertador, você se atrasaria, pois o cansaço é tamanho e leva à sensação de que as horas de sono foram insuficientes. No entanto, existem muitas pessoas dormindo enquanto a vida se esvai, como água derramada de uma torneira aberta. É tempo de despertar. Enxergue-se e erguer-se e clamar ao Senhor, para que derrame a glória dele sobre você, pois ele tem poder para enterrar o seu passado e reacender a chama da vida em você. Assim como em um carro o espelho retrovisor é muito menor do que o para-brisa, precisamos deixar o passado no lugar dele para nos ensinar, sendo apenas um ponto de referência em nossa jornada. Devemos ter os olhos voltados para o futuro, pois é para lá que vamos, e não vamos sozinho, pois o nosso Deus Pai nos conduz. Quando não estamos focados nos propósitos de Deus, nós ficamos perdidos e desorientados. É como se nossa vida fosse um barco à vela. Se o capitão não sabe a direção em que deve seguir, é melhor recolher as velas do que navegar sem sentido, sem destino. Talvez você esteja exatamente assim nesse dia. Se essa é a sua realidade, eu o desafio a entregar a direção da sua vida ao Senhor Jesus. Mesmo que venha as tempestades, você não precisa se preocupar, pois Ele cuidará de você. Muitas vezes a gente não para conversar com Deus. A gente não para a gente ler a palavra de Deus. A gente não para orar, para buscar entender qual que é o nosso caminho, qual que é a questão que a gente está aqui, qual que é o nosso propósito. O caminho todo mundo já sabe. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, ninguém vem ao Pai. Jesus é o caminho. Só Ele pode nos levar a Deus. E qual que é o propósito de você se levantar, acordar dentre os mortos? É para você buscar a Deus. Essa vida que nós temos hoje, de fazer tudo para nós, está totalmente errada. Porque o propósito nosso é buscar a Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, buscar a Deus sobre todo o nosso entendimento, buscar a Deus sobre todas as nossas vontades, porque Deus diz que os planos dele não podem ser frustrados. Mas os planos de quem podem ser frustrados? O meu, porque eu fiz o meu plano sozinho. Eu não sei o que Deus quer da minha vida, aí eu vou lá e faço milhões de planos, e milhões de planos são frustrados. Aí nós ficamos com depressão, com ansiedade, preocupado com o dia de amanhã, sendo que Deus diz pra gente: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Jesus pode nos ajudar, só Ele. Entregue o seu barco para Ele, o seu barco à vela. Você já perguntou para Ele: Senhor, qual que é o melhor caminho? Eu ir contra o vento ou a favor do vento?
Quem está soprando? É o Senhor que está soprando, então o vento é a favor. Me mostre, ó Pai, como que eu faço para me chegar no destino que você me trouxe na terra para chegar lá. Como, ó Pai? Eu preciso te ver de perto. Eu preciso te sentir. Vocês já viram um avião de longe? Desse tamanhozinho. Aí quando ele pousa no aeroporto e você vai chegando perto, ele só vai aumentando. Só vai aumentando. Na hora que você pensa que não, ele tá gigante, gigante. Assim é Deus. Quanto mais a gente busca, maior ele fica. Maior ele é dentro de nós. Nós não podemos tirar os olhos de Deus, porque senão ele começa a diminuir de novo. Se eu tirar o olho de Deus e olhar para o problema que está aqui na terra, Deus vai diminuindo na minha vida. E eu vou ficando mais longe de Deus. E todo tipo de problema começa a aparecer na minha vida. Pior ainda, porque quando a gente está com Deus, o vento vem. Mas a gente sabe que a gente vai vencer a tempestade, porque Deus está conosco. Deus é muito bom o tempo todo. Deus, ele é capaz de nos dar 1000 vezes mais, milhões de vezes mais do que nós pensamos ou pedimos, se a gente estiver na presença dele. Como um pai é tão bom e como a gente é tão frágil, porque a gente fica longe de Deus. A gente não dá nome aos sentimentos, não dá nome aos problemas. E Deus fala que a gente precisa colocar tudo na presença dele. Faça isso hoje. Entregue o seu barco para Cristo, para Deus cuidar. Ele vai nos mostrar, ele vai soprar o vento para o lugar certo. Ele vai nos direcionar, ele vai ser o nosso GPS. Deus abençoe você, um bom dia.